Bom dia ou boa tarde a todos, dependendo da hora que a pessoa há de ver a gravação. Eu sou a Quitéria, sou psicóloga, sou pedagoga também, mas acima de tudo sou mãe, que esta é a minha melhor definição. Acho que é onde eu mais me encontro, é onde mais me enquadro, onde para a vida da perspectiva de ser mãe. Fui formada em psicologia e no fim da formação tive a oportunidade de fazer parte de um grande grupo que ia fazer uma intervenção em crise e aquela emoção toda. Tinha cá para mim a ideia de que, calhar, que íamos salvar o mundo. Era um grupo de psicólogos finalistas e achávamos que íamos salvar o mundo, achávamos que íamos chegar lá e encontrar as pessoas, se calhar espelhadas num DSM, num CID, no ASEPA, coisas do gênero. Mas chegamos lá e encontramos pessoas que têm suas histórias de vida, que são tão fascinantes, são tão interessantes, são tão humanas que naquele momento tu te esqueces dos manuais de diagnóstico e essas coisas todas, te tornas pessoa, deixas de ser a psicóloga, te tornas pessoa. E no meio desse fascínio todo percebi que ainda que a escola me tivesse preparado, a universidade me tivesse preparado para ser psicóloga, se calhar não me tinha preparado para ser psicóloga naquela comunidade que era a minha comunidade. Eu sou... Nós temos muitos grupos étnicos aqui em Moçambique. Eu sou de um grupo étnico que é daqui do sul de Moçambique. Apesar de não viver, nem ter nascido na província de onde os meus pais vêm. Então, os meus pais vêm de uma província que fala uma certa língua e eu me identifico com essa língua e com essa etnia. Então, quando fui fazer esse trabalho de que estou a falar, eu fui fazer na minha província e com gente que fala a minha língua. Assumi que isso ia me facilitar a vida, porque a gente fala a mesma língua, a gente tem o mesmo tom de pele, a gente tem os mesmos ciclos, é minha tribo. Cheguei lá e o meu maior choque foi perceber que eu não sei escutar a minha gente. Eu não sabia traduzir as palavras que eu tinha aprendido, os conceitos técnicos que eu tinha aprendido na universidade, naquela língua, que é a minha língua, que é a língua do meu povo, que é a língua da minha tribo, que é da minha etnia. E percebi que não nos entendíamos. Recorri aos meus pais para poder perceber. Havia ali se calhar uma dualidade de sentimentos. A de fascínio de estar a servir o povo que eu queria servir, mas também uma certa frustração por perceber que, apesar de falarmos a mesma língua, não falamos a mesma língua. Não atribuímos o mesmo significado às mesmas palavras. Se calhar importa aqui abrir um parênteses e dizer que nós fomos um país que foi colonizado pelos portugueses e a nossa língua oficial é português. Então, o português vem com os seus significados. A minha língua, que é xangana, tem outros significados. Se calhar, em português, quando nós abrimos uma porta para a nossa casa e dizemos boas-vindas a uma pessoa, ela entra, ela já é bem-vinda, já faz parte daquele espaço, atravessou a fronteira do desconhecido para o conhecido da nossa casa. Na minha tribo, não. Levei tempo para perceber. Era como se eu estivesse na escola de novo, porque eu tinha as ferramentas que a psicologia me tinha dado, mas precisava dos meus pais para me ajudarem a traduzir o que significa aquilo que eu estava a viver ali com o meu povo. Por exemplo,
enquanto as pessoas te tratarem por doutora, senhora, e te tratarem pelo teu nome em português, Quitéria, que é o meu caso, as pessoas ainda não estabeleceram vínculo contigo. Você ainda é uma estranha ali. As pessoas começam a, a se abrir para ti, as pessoas começam a falar de si, a permitir que tu estejas ali, a ouvir as suas angústias, as suas alegrias, as suas mágoas e esperanças, quando começam a tratar por mana, por tia, quando depois das horas de atendimento no consultório, vão ter contigo, porque era assim, nós tínhamos de ficar lá, é uma comunidade rural e ficávamos lá a semana inteira, só voltávamos para casa ao fim de semana. Quando no fim do expediente, elas vêm com a sua tigela, a sua cumbuca, o seu prato, com um alimento qualquer, feito naquela simplicidade, e sentam-se e comem contigo e te tratam pelo teu nome da tua tribo. No meu caso, em Caniça. Caniça quer dizer aquela que ilumina. Só a partir do momento em que as pessoas te dizem o seu nome em Xangana, que é o que nós consideramos nós o verdadeiro nome, e quando tu também dizes o teu verdadeiro nome, que não é o nome da cédula, não é o nome de identidade, não é o nome do passaporte, é aquele nome que a tua família usa, é o nome que tem ligação com os teus ancestrais, só quando vocês comunicam a esse nível é que realmente estabelecem a comunicação verdadeira. Então, esta tentativa de interpretar à luz da psicologia do Ocidente aquilo que eu ouvia das pessoas com quem eu trabalhava e de ter de recorrer aos meus pais para entender o verdadeiro significado daquilo que me diziam, foi, como disse no início, um processo que trazia muita satisfação, porque parecia que finalmente eu me conectava com as minhas raízes, mas ao mesmo tempo trazia frustração porque eu não entendia de imediato muitas das coisas que nós falávamos. Repito, apesar de estarmos a falar na mesma língua. Se calhar é como falar com os adolescentes agora, que usam o mesmo português que nós usamos, mas para darem significados diferentes. Então, as mesmas coisas que eu sabia falar na língua que eu achava que dominava, e percebi lá que não dominava tanto, aprendi muita coisa. Então, voltar para casa aos fins de semana tinha esse sabor agridoce. Doce porque podia usar novas palavras com os meus pais, que eles conheciam, mas que eu não conhecia porque não usávamos muito. Na cidade usamos mais o português do que as nossas línguas tradicionais. E estar a mostrar aos meus pais, que não são pessoas que tenham estudado muito, o que é ser psicóloga e o que é usar esta psicologia para lidar com as pessoas que não entendem de psicologia, mas que têm histórias muito importantes. Acho que foi neste processo onde eu aprendi que, apesar de eu ter feito uma faculdade e de ter me preparado, e ter me treinado para ser psicóloga e ouvir pessoas, e naquela altura achava que era ouvir para ajudar e ajudar a encontrar soluções, foi neste processo que eu aprendi que as pessoas são experts nas suas próprias vidas. Que nós aprendemos muito mais do que ensinamos às pessoas que vêm ter conosco à procura de ajuda, de serem escutadas, à procura de que a gente lhes ajude a encontrar o seu rumo. E se calhar este processo de não entender tudo o que me dizem, da forma como eu gostaria de ter entendido, na verdade me permitiu manter a distância necessária
para permitir que as pessoas encontrassem o seu rumo por si próprias, sem precisarem de ser orientadas. Porque as pessoas sempre encontram o seu rumo. Esta percepção de que nós estamos ali como um espelho, se calhar, para o qual a pessoa pode falar e a pessoa ter o retorno da sua própria voz e a pessoa e ajudarmos a pessoa a reorganizar o seu pensamento só por estarmos ali, não por estarmos a guiar a pessoa, a dizer isto devia ser feito desta forma, isto devia ser feito daquela forma. Não, a ideia não é essa. Não é? Então, é um processo de descobertas que para mim foi uma experiência de outro mundo. Provavelmente muito melhor do que se eu tivesse ficado num consultório na cidade, onde todo mundo fala português, onde todo mundo, se calhar, vem ter contigo enquanto já tem um diagnóstico preparado, porque entrou no mestre Google e colocou ali os seus sinais, os seus sintomas, e aquilo deu um diagnóstico. Não, vem ter contigo, doutora, eu estou deprimida, isto e aquilo, eu estou com este e aquele problema. Não. Senti que as pessoas vinham com a ingenuidade necessária para que elas próprias entendessem o seu percurso, elas próprias fossem desatando os nós que elas traziam. Se eu tiver de comparar a forma como eu exerço a psicologia na cidade, eu trabalho numa universidade, e a forma como se exerce a psicologia numa área rural, eu era capaz de dizer que na área rural se exerce de uma forma muito mais pura. Na cidade nós temos que ter as paredes necessárias para garantir a confidencialidade, essas coisas todas. Lá na zona rural não. Pode ser no campo, onde a pessoa está a trabalhar a terra. Não é? E tu vais lá e fazes companhia à pessoa e vocês falam sobre as coisas mais importantes que vocês têm para falar. Pode ser no momento em que as pessoas vão buscar água ao rio, ao poço, à fontenária mais próxima, que mais próxima muitas vezes quer dizer quilômetros. E é nesse momento que se estabelece este vínculo, em que tu também, como profissional, estás no lugar de desconhecimento. Não é? Se calhar o verdadeiro estranhamento é esse, em que tu não tens a pressão de dar uma pílula à pessoa que vem ter contigo. Não. Estás ali a escutar, és uma pessoa que está ali a escutar outra pessoa. Então, eu acho que os momentos em que eu exerci a minha profissão, o meu ofício, se calhar até a minha vocação, com mais gosto e com mais premiações, apesar das condições, diria, socioeconômicas do lugar não serem das mais favoráveis, mas em termos de satisfação pessoal no exercício da profissão, aquele foi o momento. Infelizmente não o faço mais por várias razões, mas quando dá, quando me convidam, quando surgem as oportunidades, é para lá que eu vou. E é ali onde eu sinto que sou mais útil. Porque não estou ali a discutir diagnósticos com ninguém. Estou ali a ouvir pessoas que têm muito mais para ensinar do que para aprender de mim. Estou ali a ouvir pessoas que falam das suas vidas com propriedade. Não falam daquilo que o livro disse que elas têm. Se me faço entender, esta é para mim a maior diferença entre ser psicóloga na cidade e ser psicóloga numa área rural. Na cidade as pessoas vêm discutir contigo um diagnóstico que elas trazem não sei de onde.
Na área rural, não, as pessoas trazem a sua vida, da forma como elas já veem, da forma como elas já interpretam. E o mais fascinante é perceber as ligações que as pessoas têm com aquela comunidade e tu perceberes os laços de apoio, as redes de suporte que existem ali. Porque nesta conversa, que no início às vezes é capaz de parecer não faz sentido, não é? Às vezes as pessoas te contam uma situação que para elas é um bocadinho angustiante e tu achavas que a solução estava ali, à vista, ainda que não a proponhas, mas se calhar passa pela tua cabeça. Mas era só sair daquele sítio para o outro. E tu percebes que não, aquele lugar para aquela pessoa não é só um sítio. Houve, por exemplo, uma situação em que uma mãe que tinha passado por uma palestra, mas precisava de fazer circuncisão ao seu filho recém-nascido, ouviu no hospital que se faz no hospital, que é mais seguro, e ela estava ali num grande dilema, se ia fazer no hospital ou se ia ter com um ancião que normalmente faz, e que fez a todos os homens da família dela, principalmente aos homens da família da criança, dos pais da criança. É uma comunidade patrilinear. E ela não sabia o que podia fazer. Ela queria saber se valia a pena ir ao hospital ou ir ter com um ancião, os prós, fica melhor discutir os prós e os contras, para cá e para lá. Parecia que ir ao hospital era a melhor solução, que é mais seguro, não é? O material é esterilizado, nós não sabemos se o do ancião é ou não esterilizado, se calhar é a mesma lâmina que ele vem usando para 4, 5 crianças, coisa e tal. Mas no fim ela me fez a seguinte pergunta: é que se eu fizer no hospital, como é que depois eu peço o sangue do meu filho para levar para casa? E eu perguntei: por que tu precisas levar o sangue do teu filho para casa? Ela disse que o laço entre uma pessoa e a sua tribo, e a sua etnia, e o seu chão é feito através do sangue. As mulheres se casam e vão para outras tribos, vão para outras etnias e passam a pertencer àquelas etnias. Mas os homens precisavam de estabelecer este laço, esta aliança com a sua terra, molhando a sua terra com sangue. E isso é feito no ato da circuncisão. Então, esta mãe ia ter sempre a angústia de que aquele filho não pertence àquele lugar, porque o seu sangue terminou em algodão, esparadrapo, ou não sei que materiais que se usam no hospital. Então, isso é só para mostrar o quanto é que a gente aprende nessas sessões. Na cidade a gente nem sequer discute isso. A criança nasceu, fica o tempo que tiver ficar. Até porque decide se queres ou não queres submeter a criança a um processo de circuncisão. E se quiseres, é só ir ao hospital, faz-se pronto. A gente não sente que tem essa dívida emocional e de sangue com o chão que a gente pisa. E depois, com o tempo, é que me dei conta de que esses rituais, estas nossas crenças se perdem nas cidades. Não seguimos. O que torna as pessoas coesas, unidas nas áreas rurais, era isto, esse sentimento de pertença. Não é? Como é que se constrói? E aprendi que nesta comunidade em específico se construía desta forma. Aquele menino podia não morar ali, podia ir crescer num outro país, numa outra terra, num outro continente. Mas se um dia aquela criança precisasse de voltar para algum lugar, e um lugar que ela chamasse de seu, naquela comunidade, ela sempre ia ter um espaço. Me refiro até a um espaço físico. Se ela quisesse construir, aquela criança podia ir para aquela comunidade 50 anos depois e dizer que
eu sou fulano de tal, e dizer o seu nome tradicional, como eu tinha dito lá no início, diz o seu nome tradicional, diz o seu apelido, apelido é sobrenome, e pronto. A comunidade sente que ele pertence àquele lugar, é um direito que ele tem. Então vão lhe dar um espaço para que ele construa uma casa, uma cabana, e a comunidade vai construir com ele uma cabana. Digo literalmente que toda a gente vai ajudar a procurar o capim, se for uma casa de material precário, ou então vão fazer forças-tarefas para ajudarem a colocar um bloco por cima do outro e essas coisas todas. Então, há coisas que, como uma pessoa que está em cima do muro, que é isso que eu sinto agora, sinto que sou uma pessoa que está em cima do muro, porque não sou ocidental, apesar de ter tido uma educação maioritariamente ocidental, de ter morado em alguns lugares que me fizeram beber mais da cultura ocidental do que da minha, mas também não me encaixo muito bem no meio dos machanganas que são a minha tribo. Então, sou esta pessoa que está aqui em cima do muro, que fala português, que aprende psicologia, que fala de psicologia, faz diagnósticos, perspectiva intervenções, e se diz que é xangana só porque tem um apelido e um nome em xangana e fala a língua, mas ainda está no processo de perceber o que é que estas palavras, na sua própria língua, querem dizer. Qual é o alcance? O que é que o teu nome quer dizer? A quem é que o teu nome se liga? Qual é a importância? O que é que as pessoas esperam de uma pessoa que tenha o teu nome? Então, como é que tu fazes esta conjugação? Então, o maior dos meus dilemas, que é também o maior dos meus fascínios, é este: é conhecer este mundo ocidental com tudo o que tem para me oferecer, com as ferramentas que me dá, que são úteis, que são importantes, e este meu outro mundo, não é? Do qual eu não quero abrir mão, que eu sinto que é a minha identidade. Então, como pegar o que me dá este lado da minha vida e aplicar aqui com a minha gente? Como é que eu faço com isto, que é o meu dia a dia, que eu já vos disse, trabalho na universidade, vivo na cidade, como é que eu faço com isto? Como que eu uso isto lá, de onde eu sou, de onde eu pertenço, que vocês se calhar já devem ter ouvido falar em algum sítio, que tradicionalmente quando as pessoas têm um problema procuram um curandeiro, procuram uma madrinha, procuram uma pessoa mais velha e não um psicólogo, porque é uma figura que não existe. Então, quando tu chegas lá, nova como eu cheguei, por aí 23, 24 anos, e queres resolver assuntos de adultos, e as pessoas olham para ti e acham que não tens a experiência necessária, experiência de vida, não experiência acadêmica, profissional, experiência de vida, porque essas pessoas não sabem da figura do psicólogo. Conhecem a figura do ancião, conhecem a figura do líder comunitário, conhecem a figura do líder religioso, mas não sabem o que é isso de ser psicólogo. O que é que tu fazes? Tu não és médico, mas também não és curandeiro. Então, o que é que tu és? E tentar fugir da explicação de médico de cabeça. Está aí uma outra coisa que eu tive que aprender lá. Se explicares que és médico que cuida de assuntos que estão dentro da cabeça, então vão conotar logo com a ideia de quem cuida de malucos. Então, porque eles não são malucos, não vêm ter contigo. Então, na verdade, é este desafio que eu não sei se consegui aqui transmitir o que é, né? Mas este desafio é esta coisa interessante, é esta coisa que te renova todos os dias,
é este insight que tu tens quase todos os dias, porque tu sais de lá, achares que entendeste o que te disseram, porque vocês tiveram uma conversa na vossa língua, mas depois, outro dia, percebes que não. Quando eles dizem sentar, não se referem a te colocar numa cadeira. Se calhar, quando dizem sentar, querem dizer permanecer, se calhar querem dizer. E ficas ali a te rir da tua própria parvoíce por ter achado que tinhas entendido o que falaram e afinal não entendeste. Por terem te contado outras histórias, aí é que está outra coisa que acontece neste processo. É que tu não chegas lá com o teu diploma e conquistas um lugar. Tu passas por vários testes que a comunidade te coloca e que tu não sabes que estás a passar pelos testes. Esta coisa de virem sentar-se na tua casa, de perguntarem se podem ir para a tua casa, por exemplo, no fim do dia, é um teste. O trazer-te uma comida simples, que foi feita de uma forma muito simples, e verem se tu consegues comer a nossa comida e comer à mão, é outro teste. Esta coisa de revelação dos nomes, o meu nome em português e o meu nome verdadeiro é outro teste. Então, no fim do dia, no fim de se calhar 6 meses, quando tiveres passado por estes testes todos, quando tu te transformas em mana, tia, deixas de ser senhora, doutora, professora e não sei o quê, e olhas para trás, olhas para o teu percurso e sentes a gratificação de teres conhecido gente, de teres conhecido lugares, de teres aprendido culturas, de teres, no meu caso, mais particular e muito particular mesmo, de ter voltado para as minhas raízes. Para mim, o exercício da psicologia me permitiu voltar às minhas raízes. Eu já me orgulhava por saber falar a língua, para depois perceber que eu não sabia falar a língua. Eu conhecia as palavras, mas não entendia as metáforas das palavras, não entendia a beleza daquelas palavras, não entendia os rituais que, interpretados à luz do Ocidente, alguns até pareciam desnecessários, pareciam ultrapassados. Levei tempo para entender o significado e a sua beleza. Então, para mim, a psicologia permitiu-me isto, voltar para as minhas raízes, reencontrar a minha gente e reaprender a ser quem eu realmente sou. E é tudo. Muito obrigada por terem escutado. Espero que tenham entendido.